uruguaia, que é a Sheila, nós temos uma argentina, né? E dois paulistas, né? Então, vamos aproveitar o que eles têm para falar para a gente hoje, né? Deus tem falado para a gente muito, esse final de semana falou-nos muito, né, a respeito de missões e nos despertando. A irmã Zezinha até testemunhou no culto de oração na terça-feira sobre isso. E na verdade a gente se sente feliz em ter os irmãos aqui conosco. O nosso desejo é que vocês possam ser usados pelo Senhor para despertar ainda mais a responsabilidade da igreja sobre o trabalho missionário, né? Então vamos ter uma palavra de oração e depois eu posso falar para o Marcão para que ele possa falar conosco. Senhor Deus, nós queremos agradecer o Senhor, a sua graça, queremos agradecer o Senhor, a sua misericórdia sobre nós, ó Deus. Queremos agradecer pelo dia de hoje que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, porque o dia foi corrido, foi agitado, ó Deus, mas o Senhor esteve conosco todo o tempo, nos guardou, nos protegeu, trouxe o teu povo, protegeu e guardou o teu povo também. E estamos aqui hoje para ouvir, Senhor, aquilo que eles têm para falar para nós, Senhor. Que eles sejam instrumentos, canais de bênção em tuas mãos para despertarem a nossa igreja ainda mais a vocação missionária, o desejo de poder salvar vidas, investir no teu reino, Senhor. Ó Deus, fala conosco, nos edifica nesta noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz hoje, diga amém. Amém. Quem está alegre, diga amém. Amém. Quem vai ficar quando Jesus voltar, diga amém. Amém. Amém não, olha, o paulista já fez a pegadinha, pegou o povo. Mas essa pegadinha eu faço mais de 20 anos, todo mundo cai. Irmãos, nós hoje estamos falando nesse mês de missões mundiais. Então eu não vou falar de sertão, já vou tirar meu chapéu. Essa é a ideia. Eu não vi o degrau aqui. Nós vamos tirar o jaleco da missão Atos 13, cada um vai fazer isso. Porque nós hoje vamos falar de missões mundiais. Eu tive o privilégio de estudar no Palavra da Vida, aqui em Paudalho. Estudei no Palavra da Vida Argentina e Deus me abençoou com a minha esposa, que é uruguaia. Eu a conheci lá na Argentina e aí eu mostrei a terra prometida e arrastei ela para cá. Tirei ela lá da tribulação e trouxe ela para cá. Então, Deus nos abençoou e nosso chamado é no sertão. Mas hoje nós não vamos falar do sertão, não é essa a ideia de hoje, mas é falar sobre o Uruguai, sobre a Argentina e sobre a dificuldade de pregar o Evangelho na América Latina. Porque nós temos um privilégio como brasileiro. A Susana está agora aqui no Brasil e ela vai relatar como nós somos abençoados demais em ter esse privilégio de sermos uma igreja viva. E quando a gente vai para a América Latina não é assim. Então hoje nós vamos ver os relatos delas, porque o nosso tempo é curto. Porque o pastor Romildo disse que eu posso ficar até meia-noite, amém? Amém. Misericórdia! Se eu passar o horário, vocês vão gritar aqui. Não. Isso aí é aí, deixa pra lá. Quando eu brinco assim, o pessoal fala assim, não vamos cumprir o horário. Mas assim, vamos escutar elas e os relatos. E a gente não vai falar hoje sobre o sertão, não vamos falar sobre o nosso trabalho. Eu estou aqui em Pernambuco há mais de 20 anos, já me naturalizei pernambucano. Eu amo Pernambuco e vou enterrar meus ossos aqui. Porque na verdade eu amo o sertão e o chamado sertão. Só que como paulista eu tenho autoridade muitas vezes em dizer para os próprios pernambucanos que não olham para o seu próprio quintal, aonde aqui tem um campo missionário vasto. Mas é uma bênção hoje, muito obrigado pelo culto, muito obrigado pela confiança e nos dá essa oportunidade de poder falar de missões. Vou chamar a Sheila já aí de frente, já para falar sobre o Uruguai, sobre o país que é pequenininho, mas que é a bênção. Pode tirar o jaleco e a bênção. Vou tirar o jaleco, né? Ele pede para tirar o jaleco, ou até o jaleco. Ela está com a camisa do Uruguai, representando. Dá para ver que fica um pouquinho grande. Ela vai falar em português porque ela está aqui mais de 20 anos, mas a Susana vai falar em espanhol. Se você não entender, pede revelação do céu, amém? Aí é problema seu. Mas ela vai falar em espanhol porque eu quero que vocês escutem espanhol aí e fique uma coisa bem legal. Ok, boa noite. Como ele falou, eu sou uruguaia. Eu venho de uma família onde somos 7 mulheres. Minha mãe e meu pai
faleceu quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, que foi quando eu aceitei Jesus. Eu fui numa maratona esportiva ia jogar bola, eu fui e realmente meu time perdeu, mas eu ganhei Cristo. Esse ano fez 34 anos de que eu aceitei Jesus. E realmente é um privilégio. Há uns versículos que eu gosto muito, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, a partir do versículo 26. E diz: irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas novas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquele que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanaglorie na presença de Deus. E esse versículo sempre me fez lembrar de que realmente eu era tipo como Davi, que era um pastorzinho que ninguém via, mas Deus estava bem com ele. E Deus me resgatou da minha família, me escolheu para eu poder servir. E realmente é um privilégio poder servir a Deus. Como meu marido falou, aqui no Brasil, ele me trouxe para a Terra Prometida. Faz 20 anos que eu moro no Brasil e 10 anos que eu moro aqui em Pernambuco e eu gosto de Pernambuco. Eu também me naturalizei pernambucana, mas ainda tenho sotaque de lá. Contando um pouquinho de como é lá em Uruguai, é um país muito ateu. Eles não acreditam em Deus. Quando eu fui para a Argentina para estudar a Bíblia, eu tinha uma igreja pequena, mas depois, quando eu voltei, já não tinha mais igreja. A minha pequena igreja tinha se desfeito. Então, ser cristão lá é muito difícil, muito difícil. Tanto que, um exemplo, a todas minhas irmãs, eu já falei com o nome de Jesus, mas nenhuma quis aceitar Jesus, não. Mas uma coisa eu sei, que se um dia estiver perante Deus, elas não vão poder falar de que eu não falei do amor de Deus, porque eu falei muito, mas a Bíblia fala aqui também, que quanto mais conhecimento, maior condenação. Então, elas conhecem e elas sabem. Agora, se elas não aceitaram, também acho que é plano de Deus, porque diz que quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Nós somente somos quem comunica o Evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, quando eu leio esse versículo, realmente eu digo, eu era tudo que talvez ninguém dava valor, mas para Deus tem valor, e Deus, eu sei que Deus me utiliza, e eu sou muito feliz servindo a Deus. São mais ou menos uns 3 milhões de habitantes, meu país é bem pequenininho, você vê no mapa que é bem pequenininho mesmo. E o pessoal, o que tem muito lá, tem a macumbaria também, os brasileiros foram para lá e levaram. Também tem a Universal, mas um povo é muito reacio a escutar a palavra de Deus, muito reacio. Reacio em espanhol? Na verdade seria muito negativo, não querem receber o evangelho principal. É um país literalmente ateu. Eles eram o tradutor. Mas ainda assim, tem as pessoas chamam no Uruguai de sepulcro de los misioneros. Por quê? Cemitério dos missionários. Seria cemitério do missionário, porque a pessoa que vai para evangelizar lá, trabalha, e talvez ganha uma alma, 2. É muito difícil o trabalho lá. A primeira vez que eu vim para o Brasil, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a quantidade de igrejas, os tamanhos das igrejas, e outra coisa que isso não tem muito a ver com a igreja, mas é a quantidade de motéis que tem aqui. Nossa, eu quando ia lá em São Paulo, muito
E lá são bem tradicionais. Eu acho que talvez até um pouco mais que os presbiterianos, porque a mulher, por exemplo, se quer alguma música ou algo, não pode falar na congregação. Você tem que pedir para o homem e falar, escolhe esse hino. A mulher não pode fazer isso não. Também outra coisa que faz não, obviamente não pode estar na frente, só quando para mulheres ou para crianças, mas assim na frente não pode estar. Enquanto a vestimenta não é tanto, mas principalmente se você quer pedir um pedido de oração ou pedir uma música, você tem que pedir para o homem do lado, alguém que peça, você não pode pedir nada. Então, algumas costumes são bem diferentes. E quando eu cheguei aqui, eu fui para a primeira igreja que eu fui uma igreja batista. E a igreja batista, eles estavam cantando, eu estava lá atrás. E eu disse, meu Deus, esses estão dançando dentro da igreja. Eu fiquei assim, meu Deus. Mas foi tudo até se adaptar, porque realmente são costumes. E não é que era uma igreja pentecostal, mas é porque é uma maneira de alabar, de adorar a Deus. Lá, por exemplo, no Uruguai só se toca órgão, assim, teclado, né? Bem básico e guitarra, só. Nada de bateria, nada disso, não pode não. É tudo bem. Parece que a igreja está no cemitério. Essa é a verdade. Parece que morreu alguém, todo mundo triste. E outra coisa que me chamou a atenção do brasileiro é a alegria e a cordialidade. E principalmente no povo nordestino. Se um vai perguntar alguma coisa, vem aqui, você me segue aqui e me chama, me leva. E lá no interior ainda que você fala alguma coisa, não, vem, senta aqui, vem, traz cuscuz, não sei o que, e já vem, senta e vai, outra comida para nós. E isso é algo que me chamou muita atenção e realmente, por isso acho que eu me sinto muito acolhida aqui em Pernambuco. Agora, antes de terminar, porque senão vamos falar toda noite, eu vou explicar uma forma de evangelismo que é com... O que nós fazemos no sertão, e aí também a gente utiliza muito no Uruguai, eu utilizava muito na Argentina, e aqui muito mais, por exemplo, vocês foram para João Alfredo, que foi na viagem missionária, muitas pessoas não sabem ler nem escrever. Às vezes nós temos o WhatsApp lá, tá? Já chegou a internet lá também. Às vezes a gente escrevia para os irmãozinhos, pastor, por favor, manda áudio que eu não sei ler, não. Aí eu mandava áudio para os irmãos, porque eles não sabem ler. Então, assim, nós temos que ter a criatividade e a sabedoria de Deus para poder ensinar o Evangelho. O Evangelho é puro e simples. É o homem que complica as coisas, sabem disso. E aí, essa maneira da APEC, que é uma organização mundial, e a Sheila vai demonstrar aqui, e a gente faz da maneira simples. E o pessoal entende o Evangelho e a graça de Deus. Eu vou falar como se fosse para criancinhas. Vocês são as criancinhas, tá bom? Reage como criancinhas, em nome de Jesus. Boa noite! Boa noite! Vocês comeram cuscuz! Nesta noite eu gostaria de contar para vocês uma história. Vocês sabiam que no Apocalipse 21 a Bíblia fala de que tem uma cidade, que a cidade diz que é toda de cristal e diz que as ruas são de ouro. Eu me imaginava um lugar onde a rua é de ouro. Lá onde eu moro, é de paralelepípedo. Olha que palavrinha. Diz que... E quando fala de que em Apocalipse a rua são de ouro, eu disse, eu quero ir para lá. Só que a Bíblia fala em Romanos 3:23 que tem um problema. E esse problema nós vamos saber com essa cor. Romanos 3:23 diz: porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Então a Bíblia fala que eu e você tem pecado. E você sabe o que é pecado? Sim. A ver, esse mocinho de amarelo. Tem um exemplo de pecado, por favor. Quando eu desobedeço meus pais. Muito bem. Quando uno desobedece ao pai, à mãe, quando uno briga com o irmão, quando fala palavrão, quando desrespeita as pessoas idosas, todas essas coisas a Bíblia fala que é pecado e que isso expulsa no seu coração e fica desacordo. E com um coração assim, a Bíblia fala que eu não posso ir para essa cidade onde as ruas são de ouro. Vocês gostariam de ir nesse lugar? Sim! Eu vou lhe contar a solução. E a solução não vem de mim, não, mas vem de uma pessoa que lá do alto, chamada Deus, disse que ele entregou a seu único filho. Em João 3,16 fala: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então disse que ele nos amou tanto assim, que disse que entregou seu único filho para morrer por mim e por você. E disse que através de seu sangue é o único que pode limpar o nosso coração. Em 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando eu peço perdão a Jesus pelos meus pecados, a Bíblia fala que meu coração fica assim, dessa cor branquinho. E quando eu tenho meu coração dessa cor, nós podemos ir para esse lugar maravilhoso que a Bíblia fala, onde as ruas são de ouro. Agora, aí eu faço aqui um convite para aceitar a Jesus e depois explico que a cor verde não só é a cor da esperança, mas também, um exemplo, na minha casa, eu gosto muito de plantas. Agora eu peguei uma cachorrinha, a cachorrinha me está mordendo todas as plantas, mas eu gosto de plantas. Mas para ter a planta, um exemplo, eu tenho que botar água, tirar o matinho. Por quê? Porque eu preciso cuidar, regar, alimentar. E nós somos como essa plantinha. Então, para nós poder crescer, nós temos que ir na igreja, estudar a palavra de Deus, poder ter comunhão com outros irmãos, e tudo isso que me vai dar o crescimento necessário. Então, Deus abençoe vocês. Amém. Uma salva de palmas cheia aqui. Amém. Aqui do Bíblia é sempre Betânia, é um prazer te ver aqui, viu? Isso é uma bênção. Nós somos da época do Palavra da Vida, né? 1900 e bolinha. Sheila falou um pouco do Uruguai, vamos vir para cá. Antes de você, Sucena, cadê o PT? Vem para cá, ó, Mala Assombrada. Vem para cá. Tira o colete, já que está tirando o colete lá atrás, também está servindo no sertão. Quando eu comecei o ministério, depois que eu estive no Palavra da Vida, estive no seminário, eu pude estar na Igreja Presbiteriana de São Paulo. Depois eu fui transferido para a Igreja Presbiteriana aqui no Curado 1, pastor Cláudio. E todo esse tempo eu estou membro aqui do Curado 1, mas eu sirvo no sertão em igrejas independentes, né? Graças a Deus tenho sustento para isso e Deus tem nos abençoado. Quando eu estava em São Paulo trabalhando, ele se recuperou numa casa de recuperação. E ele chegou lá na igreja e eu era líder de missões e ele disse para mim assim: Marcão, eu quero servir o Senhor em outro país. Eu falei: rapaz, eu estudei na Argentina e tenho uns amigos mal assombrados lá, se quiser eu te mando para lá. Quando a gente fala de Argentina, o pessoal só pensa em Buenos Aires, né? Dançando um tango e que o negócio é lá e comer churrasco, não é não. Ele foi para o norte da Argentina, uma cidade chamada Salta, que é a mesma da Sucena, no norte, divisa com o Jujuy, divisa com a Bolívia, e que não é nada fácil. Está nas montanhas, nas cordilheiras dos Andes. Salta, que depois a Sucena vai falar que é dessa cidade, eles chamam de província, nós chamamos de estados. E o TT, quando foi para lá, foi com a cara e com a coragem. Só que ele foi 8 anos lá sem sustento. Porque a igreja argentina não ajuda os missionários, não sustenta pastor, e a igreja é totalmente fechada. Vocês vão escutar a Sucena depois.
E lá eu mandei ele, com a cara da coragem, foi num busão do Tietê para lá, pagou o preço, 52 horas para chegar lá em Buenos Aires, depois mais 24 horas para chegar lá no norte da Argentina. Ele vai deixar um versículo bíblico antes da Luciana falar. E quando eu encontrei ele lá, na Argentina, quando eu fui me recuperar do escorpião, porque eu fui picado numa agreste pelo escorpião, eu quase morri. Fiquei internado em Nazaré da Mata, depois fui fazer uma cirurgia no Getúlio Vargas, que é o meu plano de saúde é top, é o SUS, tá entendendo? E aí eu fui para a Argentina me recuperar, e lá eu conheci ele. Da mesma graça que eu recebi dos irmãos que me receberam, eu falei, irmão, eu vou te ajudar, vamos comigo para o Nordeste, passa um ano comigo, você vai levantar sustento. Eu acredito na igreja brasileira e vai ser uma grande bênção. Porque a igreja brasileira tem condições de sustentar missionário, amém? Amém? Nós somos fortes. A América Latina hoje sofre, irmãos. Todos os países que a gente falar, Venezuela, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina, ninguém faz a obra missionária como nós fazemos. E aí ele vai deixar um versículo bíblico para nós. Bonitão. Boa noite a paz a todos. Amém. Alegria conhecer, né? Uma família em Cristo, irmãos e irmãs aí. Só temos um versículo somente, abençoamento da vida aqui, está em Efésios capítulo 4, versículo 1 somente. Nós daremos: como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que lindo, né? Aqui Paulo está falando, se referindo à carta de Efésios, falando que possamos viver de acordo segundo a vocação que Deus nos deu. E que maravilhoso que é que, mesmo com aquela dificuldade que ele está passando aqui, Paulo preso nas prisões, nas cartas paulinas, ele se regozijava na presença do Senhor. Então ele nos anima, a minha e a tua vida, a servir e ser fiel a Deus e continuar a vocação, que é isso que pregar o Evangelho para a criatura. E isso é um mandamento, né? Não é vou, não sei o que, não, é um mandamento. Então estamos animando. E você possa ser desafiado nessa noite, a qual tem uma vocação missionária, um evangelista, um pastor, um privilégio. Então siga valente, como Paulo, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. A salva de palmas do nosso irmão Pepe. Na verdade, o nome dele é O Federal. A mãe e o pai brigaram no dia que foram pro cartório, tá entendendo? Mas a gente chama de TD, é o amigo que já rendeu aí, uma bênção. Mas é o Federal o nome dele. Olha só, quando a gente compartilha nas igrejas, eu sempre digo assim: pode ser um privilégio ser médico, pode ser um privilégio ser um advogado, pode ser um privilégio ser um dentista, um professor, mas é privilégio ser um missionário e pastor e não é para qualquer um. A igreja brasileira muitas vezes valoriza. O pastor já é desvalorizado por conta das igrejas neopentecostais, mas muitas vezes o missionário mais ainda. E o missionário está na linha de frente. Há um tempo atrás eu assisti na Netflix uma série da Segunda Guerra Mundial e eu vi como eram as frentes de batalha que ele fez. O missionário está na frente de batalha. Ele está muitas vezes se entregando e ajudando e fazendo por onde. Nós estamos falando de missões mundiais. Vamos chamar a Sucena, vem para cá. O nosso tempinho é curto, missioneira Oliveira. Ela vai falar espanhol. Como eu disse um pouquinho antes, o problema é seu. Se não entender, pede revelação do céu. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me voy a sacar esto también. Muito bem. Está bem treinada ela, viu? Bueno, ahora sí, voy a tratar de hablar divagando español para que me entendieran. Me voy a presentar, mi nombre es Azucena, vengo de Argentina. Es un país que le gusta mucho el asado, como decía el churrasco, fútbol, mate. Eles foram campeão do mundo no ano passado, só Jesus e um copo d'água, né? Festejamos el mundial el año pasado, así que era festejo por toda Argentina, todos los barrios, toda la familia, en todo lugar. Nos gusta mucho el mate, del dulce de leche, de empanadas, nos gusta comer mucho a los argentinos. Sí. Juntada que hay es comida. Bueno, voy a hablar un poquito de mí y
Yo vengo desde muy pequeña nací en una familia cristiana, gracias a Dios, pero es como decía Marco, que las iglesias ahí en Argentina son muy diferentes a aquí en Brasil. Aquí en Brasil las iglesias son mucho más grandes, en Argentina las iglesias son más pequeñas y fueron fundadas por ingleses. Entonces las iglesias son más tradicional, más cerradas. Tanto así que, como decía Sheila, que las mujeres no tienen no tienen mucha oportunidad de participar. Azucena, estão entendendo? Sim. Amém, vamos embora. No podemos participar mucho las mujeres. Las actividades son pocas. El que es misionero ahí en esta iglesia no son apoyados económicamente, tanto así que el misionero en Argentina trabaja a tiempo completo, pero no tan tiempo completo, porque aparte del ministerio tiene que trabajar para sustentar a su familia. Y no es tan valorado. Tanto así que yo hace 3 años, gracias a Dios, conocí una iglesia que se llama Iglesia Cristiana Misionera en Salta, donde vivo yo, que es una provincia del norte argentino. En Salta las personas son muy católicas. Ellos creen mucho en imágenes, tanto así que hacen muchas fiestas, ¿cómo se diría? Patronales, así. Fiestas con mucho de idolatrar imágenes, imágenes. Y entonces están muy cerrados para predicar el Evangelio en su corazón. Y en esta iglesia donde yo estoy yendo ahora es una iglesia misionera. Yo ahí conocí lo que es la visión de salir a la misión hacia afuera, de predicar el Evangelio a las personas. Y Dios ha estado llamando muy fuerte a mi corazón para predicar el Evangelio y salir afuera. Tanto así que el año pasado Dios me permitió conocer a Marco, que él fue a Argentina. Y Dios habló muy fuerte a mi corazón en un mensaje que él predicó, que se lo quiero compartir. Lo voy a leer en español. Es un versículo que queda en 2 Timoteo 1, 6, donde habla testificando de Cristo. Marcos, ese día él estaba hablando acerca de la carrera. Entonces él leyó este versículo donde dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese día Dios habló tanto a mi corazón que yo sentí que tenía que ir a las misiones. Y fue de muchísima bendición porque después Él me animó para que yo viniera aquí a Brasil y poder conocer las iglesias y cómo trabajan ustedes. Y es como que al venir aquí es increíble ver cómo ustedes trabajan, cómo son las iglesias. Y yo quisiera que ustedes apoyaran
porque en Argentina yo no tengo ese apoyo, como aquí los misioneros sí tienen ese apoyo. Uma salva de palmas para a Sucena. Muitas graças. Estamos terminando, mas eu queria fechar uma coisa muito importante. Vamos pôr o PowerPoint, a desenrolada ali na comunicação, ela me atendeu super bem ali. Nós chegamos, irmãos, a Argentina é um campo missionário muito difícil. Eu vivi lá 2 anos, conheci Sheila lá, nós somos privilegiados. Você está sentado hoje aqui, privilegiado. Se Deus te desse uma chance de ir para um outro país assim na América Latina, você ia ver o sofrimento. E hoje nós estamos aqui investindo na vida missionária, mostrando nossa realidade. E graças a Deus são bons missionários, né? Mas pode pagar as luzes? Não. Vamos pagar as luzes. Vocês não tem medo de escuro, não, né? Às vezes tem medo, tem irmão que tem medo, né? Tem uns irmãozinhos que tem medo, que quando vai para o banheiro, assim toda a cruz da cara, né? Quem tem medo aqui levanta a mão, tem não, né? Aleluia. Então assim, quando nós estamos no sertão, pode pagar todos. A gente prega o evangelho de forma muito simples. Vamos colocar um representante, pode apertar aí, para o planeta Terra. Dá esse bonequinho aí, ela vai clicar lá e vai aparecer um homenzinho aí. Pode clicar. Nós vamos aí aparecer o homem, o representante da Terra. Quando eu falo homem, é gênero masculino e feminino, né? Quando eu comecei a pregar o evangelho em 1996, quando me converti, não tinha problema. Hoje está mal assombrado, né? Porque querem colocar mau gênero, né? Está mal assombrado. Mas eu explico que só tem 2 gêneros, masculino e ótimo. E o pessoal é meio mal assombrado. A gente coloca um representante da Terra. O Senhor criou a humanidade, o homem, mulher e homem. Mas vamos lá, o homem está à procura de várias coisas. O primeiro sentimento, pode clicar lá, é a paz. Quem é que não quer paz? Todos nós queremos paz. Eu tenho uma paz tremenda lá de João Alfredo. Quando eu estou dormindo lá, eu só escuto o barulho do jegue na madrugada. Olha uns bois inchando lá. É muito tranquilo. Mas quando o homem não encontra paz, ele encontra um outro sentimento, pode clicar, que se chama conflito. Tem uma missionária na Argentina, Caracapes, ela posta todo dia aí na guerra da Ucrânia. Você pode ter esquecido da guerra da Ucrânia, mas está lá ainda tendo guerra, está tendo conflito. O país lá não está bem não, está sofrendo. E nós temos amigos missionários que estão lá e é terrível. Mas o homem não para por aí, ele vai procurar um outro sentimento. Pode clicar. Outro sentimento que aparece aí é o amor. Na música de Zezé Camargo e Luciano, é o amor. Quem não quer ser amado, né? Nem for pelo periquito, pelo papagaio, pelo cachorro, pelo gato, mas quer ser amado. Mas quando você não encontra amor, você encontra um outro sentimento chamado solidão. A solidão é mata, a solidão é entristece. Há pessoas que podem estar aqui hoje no nosso meio sempre sozinho, porque não está bem. Não é juntamento de pessoas. Mas o homem não para por aí, ele vai procurar um outro sentimento. O outro sentimento se chama perdão. Até porque todos nós estamos aqui, somos pecadores, erramos, desde que nascemos, temos essas falhas e nós somos necessitados de pedir perdão um ao outro. Quando nós não encontramos perdão, nós encontramos um outro sentimento chamado culpa. E arrastamos a culpa por muito tempo da nossa vida. E aí muitos estão aí tristes, e aí muitas vezes entrega isso. Mas o homem não para por aí. Tem aí mais um outro sentimento, chamado esperança. Está na Bíblia. A esperança é a última que morre, amém? Amém, nada de misericórdia. Está na Bíblia não, meu filho. Isso é dito popular. A esperança é a última que morre. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Já morreu faz tempo. Está na missa do 7º dia, não faz tempo. Não tem como. Mas quando não encontra esperança, encontra um outro sentimento chamado medo. O homem é assim. Ele procura todos esses sentimentos, ele não consegue se dar entre ele. Vamos lá, pode clicar. Ele procurou paz, procurou amor, perdão, esperança, mas o que ele encontrou? Pode clicar. Conflito, solidão, culpa e medo. Aí você me pergunta, mas por que ele encontrou tudo isso? Pode clicar. Porque ele virou as costas para o Criador. Ele virou as costas para Deus. Ele não entende que ele é criado por Deus e ele se entrega aos benefícios, às benevolências desse mundo e acha que assim vai sua vida, mas não tem como. Aí ele fala, vou buscar Deus da minha maneira, mas tem um problema, pode clicar. Existe uma barreira entre o homem e Deus. Pode clicar, existe ali no meio uma palavrinha básica chamada pecado.
O homem não consegue ter acesso a Deus por conta do seu pecado. Romanos 3,23 diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23 diz que... Não, Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão na glória. E 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem não consegue buscar Deus. Mas sabe uma coisa? Nós, como brasileiros, tirando a Argentina e o Uruguai dessa noite, gosta de dar um jeitinho. Nós aqui gostamos de dar um jeitinho, né? Aí o homem fala assim: eu vou buscar Deus da minha maneira. Pode clicar. A primeira coisa ele diz assim: eu vou buscar Deus, pode clicar de novo. Eu vou buscar Deus através das boas obras. Eu vou atravessar as regras da rua, vou doar cesta básica, vou ser bonzinho, vou ajudar o próximo. Mas Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz o quê? Pela graça, mediante, isso não vem de vós, para que você não se glorie. Então, já estamos aqui eliminadas as obras. Pode clicar. A outra coisa é religião. O homem procura religião para tentar se preencher. Eu sou de São Paulo. Tem uma igreja lá em São Paulo que chama Igreja Apostólica da Vó Rosa. Olha que igreja mal assombrada. Ela começou em 1975. Ela disse que era a quarta pessoa da Trindade. Ela falou com uma aula de matemática. Trindade é 3, não é 4. E aí a igreja está cheia de religião, sempre já missões mundiais na Índia, em outros lugares, mas o homem acha que religião pode chegar até Deus, mas não dá. E a outra coisa que o homem tenta chegar até Deus é através da filosofia, do conhecimento. Nós estamos numa época que todo mundo pode fazer faculdade, não é verdade? Tem lugar que você derrubou teu RG na rua, você já está matriculado, não é verdade? Já está numa faculdade online e coisa e tal. E muito real hoje, voltou aquela filosofia que as pessoas vêm do macaco, né? Antigamente, nós acreditamos no criacionismo, o Senhor criou todas as coisas, não da maneira como a gente vê que o homem quer mostrar, que a gente vê do macaco. Se a gente tivesse no macaco, nós não teríamos um sério problema, sabe qual? A gente tem que visitar algum macaco no zoológico para ir da gente. E aí então, na filosofia e no conhecimento do homem, não dá para poder chegar. E nós, como cristãos, e acreditamos no que Cristo fez na cruz, pode clicar. É Ele que demanda lá do céu a mensagem para a gente. Nós somos predestinados e conhecer, pode clicar, a graça de Deus na cruz do Calvário. E aí então, o formato da cruz é aquela que tampa o pecado. A obra de Cristo em toda a sua vida na terra, em todos os anos que ele passou, pode clicar e a gente vê estampado que Cristo morreu na cruz por cada um de nós. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. João 14,6. Pode clicar. E aí então nós sabemos que ele verteu o seu sangue na cruz, morreu por cada um de nós e ressuscitou dentre os mortos. E a decisão hoje, pode clicar, é que no mundo inteiro só existem 2 tipos de coração. Se Deus, e Ele assim o faz, tirando um raio-x do planeta Terra, Ele olha para o coração humano e Ele vê só 2 tipos de coração. Em primeiro lugar, um coração, pode clicar, que escuta a mensagem do Evangelho, que escuta Jesus, pode clicar, e que não entende, que não deixa o Jesus entrar, que entra o seu eu, pode clicar. E aí você vai ver que o eu fica dentro, mas Jesus, ele fica do lado de fora. Não sei se está isso. Jesus do lado de fora. Isso é um coração enganoso, pode clicar. Não um coração real. Mas muitas pessoas escutam o Evangelho e pensam que é religião. Deixa eu te falar, eu tive um culto abençoado na terça-feira, nos sítios, que a gente faz culto nos lares lá. E aí vem muita gente católica. Deixa eu te falar uma coisa, não se escandalize comigo. Mas há pessoas que são de outras religiões que, se acreditar em Jesus Cristo, eles vão ser salvos no nome de Jesus. Porque não salva a igreja, salva a pessoa de Cristo Jesus. E às vezes a gente pensa que é placa. Não vai entrar lá não tem o cantinho dos presbiterianos, cantinho dos batistas, cantinho do congregacional, cantinho dos metodistas. Tem o cantinho dos lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Que somos todos nós. Mas o outro coração é aquele que escuta a mensagem. E a mensagem do Evangelho foi tão bênção, né, Tete? Que quando eu estava falando sem discriminar a igreja católica, um irmão que nos visitou, que é católico,
Ele no outro dia foi me trazer um balde de fava e de quiabo. Diz assim, ô missionário, mas nunca escutei assim pregando o evangelho desse jeito, sem criticar a gente. Só para você ter uma ideia, domingo agora é festa do padroeiro de João Freire, São Bento. Aquilo vai para o inferno. O padre vai benzer um alambique de pinga. Só para você ter uma ideia, já fizeram palanque lá, vai ter show da desgraça. Eu mudei o culto do domingo para sábado. Nós estamos voltando para João Freire mais cedo. Por quê? Eu não vou disputar com a igreja católica. Estou para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Eu estou para debater com ninguém. Eu vou mostrar a graça de Deus. Eu vou mostrar o amor de Jesus. Então quando eu estou lá, pode clicar. Eu estou mostrando a verdade, eu vou clicar de novo, para que cada um daqueles que esteja lá possam acreditar no evangelho. Possam acreditar no amor de Jesus Cristo. Pode acreditar no que Jesus fez na cruz, que ele não está numa imagem, ele não está parado numa parede, ele está querendo transformar a vida de cada um. Mas não basta só crer, porque nós já não crê, precisa tomar a decisão e receber ele no seu coração. E eu termino aqui hoje, nessa noite, mostrando um vídeo, que na verdade é uma imagem muito forte. Se você nunca viu, sinto muito, mas você vai poder ver agora. Você que tem criança aqui, mas de todos os filmes que eu já passei, pode segurar um pouquinho aí. Em 2005, trabalhando na Palavra da Vida, eu fui para muitos lugares do sertão, do Agreste, passando a paixão de Cristo. Chegava no sertão, você imagina que não tem atrativo, não tem nada. Montava um telão e passava um filme que não é dublado, que está em aramaico. E as pessoas traziam o tamborete, traziam o banquinho e estavam olhando o evangelho. Olha essas cenas agora, e a gente termina hoje, pensando que Jesus foi por nós na cruz, pelo seu grande amor, salvando as nações. Quando nós terminarmos, lá no fundo a gente tem alguns materiais, mas também você vai poder provar do chimarrão da Argentina, vai tomar lá o chimarrão, vai comer aí um pãozinho feito pela Argentina e um apio, que é um temperozinho muito bom. E a Sheila fez o famoso bolinho de chuva do Uruguai, que você vai poder comer lá também. Mas para não terminar de uma maneira impactante, você já sabe. Deu uma acender a luz, estamos terminando. Eu preciso só que o pastor Romero me ajudar aqui no microfone. Ele traz um cubo aí para mim, fazendo favor. Estamos no finalzinho. É muito chocante, né? Porque Jesus sofreu muito, mas muito. Estava com a Sucena limpando os livros nessa semana. Nós chorávamos vendo as cenas porque nós não imaginamos o quanto Jesus sofreu. Um dos outros materiais que a gente usa, a gente tem pouco lá. Você é um privilegiado se você quiser adquirir. Isso só tem nos Estados Unidos. Mas a gente usa, eu presenteei o pastor, porque o pastor tem que ganhar sempre uma benção. Mas lá eu tenho um cubo grande, só que eu não vou trazer porque está em São Paulo. Mas a gente evangeliza através, como eu disse, da maneira didática. Então a gente pega um cubo, só tem nos Estados Unidos. E a gente apresenta o evangelho bem rápido, tá? Para a gente terminar aqui. Se você quiser adquirir depois, não tem dinheiro hoje, não tem problema, você faz um pix depois. Se você não pagar, eu oro para cair um fio desencapado na tua cabeça, tá bom? Mas você paga, porque os crentes você não vão para lá, né? Mas olha aqui, está vendo o homem que disse lá, tá? Ele está na escuridão. Vamos representar essa luz como Deus, correto? Ele está longe de Deus. Então a mesma coisa que nós vimos lá naquele quadro evangelizando. O homem está separado de Deus por conta de quê? Aí, Romanos 3:23, Romanos 3:23. Mas a gente vai representar uma solução de Deus para o homem, Jesus na cruz do Calvário. Jesus viveu quantos anos nessa terra? Isso. Quantos livros tem a Bíblia? O pessoal fica meio gago, né, na hora de falar assim, está com medo desse cara, irmão? Quantos tem no Antigo Testamento? 39, diz aí. E quanto tem no Novo? Isso, está corretado. Às vezes a gente faz as pegadinhas, os irmãos dão uma vacilada, né? Então, Jesus morreu na cruz e aí se entregou por nós na cruz do Calvário. Viveu 3 anos, 33 anos, e 3 ele trabalhou no seu ministério. Então, olha que interessante. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi morto e foi levado ao sepulcro. Colocaram guardas ali, não foi? Vocês lembram dessa passagem bíblica ou não? Sim. Se alguém desrespeitasse isso, seriam presos e levariam a morte de cruz. A gente não valoriza às vezes o versículo bíblico, mas a história é essa.
Mas o que aconteceu? Ele ressuscitou dentre os mortos. E ele fez um caminho para a gente chegar aonde? Ao céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E quem tomar a decisão hoje de recebê-lo como Salvador? Como nós acreditamos que é Deus que predestina o homem à salvação, mas mesmo assim nos pregamos para revelar esses que são predestinados por Deus. Mas mesmo assim Deus quer dar um novo coração. Conhecendo aí através da oração, porque quando nós pregamos o Evangelho, reza é repetição, mas oração é conversação. Conhecer a palavra, conhecer outros irmãos em Cristo, como eu estou conhecendo vocês, e pregar o Evangelho em todo mundo. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, pastor. Meus irmãos, é legal a gente ver, conhecer outras maneiras de a gente poder evangelizar, maneiras mais didáticas, mais fáceis de compreensão, principalmente para quem trabalha no sertão, e a gente sabe que no sertão as pessoas não tiveram as mesmas oportunidades que nós temos, né, de estudar, de compreender as coisas mais fáceis. E aí é necessário usar, obviamente, essa forma. Eu nunca tinha visto essa forma de pregar. Pedrão não, Marcão. Marcão colocou aqui. Eu sempre, de vez em quando, eu chamo o Pedrão, o pastor Pedrão pegou o saldo. Eu chamo o Pedrão de Marcão, porque eles são amigos também. É verdade. De vez em quando eu chamo ele de Marcão de Pedrão. E obviamente nenhum dos dois gosta, né? E os dois são gordinhos. Então, nunca tinha visto aquela maneira de pregar, mas é uma forma muito ilustrativa, de fácil compreensão, né, de fácil percepção, para que as pessoas possam, de fato, conhecer o Evangelho. Né? Os irmãos viram, e aí é interessante a gente falar disso, porque às vezes a gente tem aqui no Brasil a liberdade que nós temos, a comodidade que nós temos, as facilidades que nós temos, e às vezes a gente não valoriza, né? Estar na igreja, estar em comunhão e ter o que a gente tem na igreja. Às vezes a gente não valoriza essas coisas. Ouvindo a nossa irmã Assuncena e ouvindo a nossa irmã Sheila, nos países delas, né, as dificuldades que são as igrejas, como existem poucas igrejas, né, como vive-se um evangelho muito diferente, né, as dificuldades que de fato eles enfrentam para pregar o Evangelho. Essa província que o Marcão falou, onde a Sucena mora, é uma província muito distante, muito longe, um lugar, pelo que eu conversei com o Marcão, é um lugar muito simples. Talvez, na minha cabeça, a imagem que eu tive foi de um vilarejo, de um lugar mais ou menos assim, desse jeito, né? Pode ter algumas, talvez como um pequeno município de uma cidade nossa aqui, né? Aqui do sertão, talvez. Mas os irmãos percebem a dificuldade que se tem e a forma como se vive o Evangelho, né? Então, assim, irmãos, esses irmãos nossos que se tem, como ela mesma a Assunção falou, não resistiu o chamado de Deus para a sua vida. Quando ela ouviu a mensagem que o Marcão trouxe, Deus, ela já tinha esse chamado, mas isso incomodou ela tão fortemente que ela decidiu vir pregar o Evangelho do Senhor, né? Sem sustento algum. Assim como o nosso irmão do de São Paulo, né? O TT, né? Saiu da sua cidade de São Paulo, foi para essa região da Argentina, extremamente pobre, para ser missionário sem sustento, e durante 8 anos ficou ali pregando o Evangelho. Provavelmente deve ter passado poucas e boas, mas Deus sempre honrou, provavelmente, acredito que Deus sempre sustentou e proveu o que ele realmente precisava para a sua subsistência, não é porque Deus é assim, Ele nos honra. E como isso é desafiador, irmãos, né? Como isso às vezes a gente não tem noção, na nossa cabeça que a gente tem tudo, não nos falta nada, a gente pensa que isso não acontece na vida real, né? E muitos missionários nossos passam por isso, né? E eles estão aqui, estão também sem sustento, né? Então trouxe para tentar ajudá-los a conseguir manter eles, né? Então, se alguém na nossa igreja sentir desejo de coração de ajudar,
nos sustenta. Esses irmãos, qualquer valor, por favor, fale comigo, depois fale com o Marcão, que a gente vai intermediar, tá certo? Eu quero agradecer aos irmãos que estarem aqui conosco, um prazer grande tê-los aqui, né? Nosso desejo é que Deus abençoe o trabalho do sertão, que Deus possa levantar os mantenedores tanto para TT, quanto para a Assuncena, né? Deus possa levantar os mantenedores para os irmãos, para que eles possam aqui na nossa região, né, no sertão, eles possam conseguir levar o Evangelho de Cristo Jesus, né? Que Deus abençoe vocês nessa caminhada. Eu sei que é luta, difícil, né? Mas Deus sempre levanta, Deus sempre cuida e mantém para a glória dele, né? Vamos ficar de pé para a gente orar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, queremos agradecer, Pai, pela vida desta equipe missionária. Senhor, louvar o Teu nome pela vida de cada um deles, pelo trabalho que eles têm realizado. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. E o Senhor, apesar da dureza do nosso coração, o Senhor cuida de nós. Eu sei que o Senhor vai cuidar da vida de cada um, como o Senhor já tem cuidado. Eu sei que o Senhor vai levantar os mantenedores, ó Deus, para a Assuncena, para a TT, Senhor. Eu sei que o Senhor vai cuidar dos teus servos, para que nada lhe falte e eles possam pregar o teu Evangelho, ó Deus, na nossa região do sertão, tão carente, tão necessitada de missionários, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, continuar abençoando a vida do Marcão, a vida da Sheila, dos seus filhos, o trabalho que eles têm realizado, ó Deus, que tudo seja para a glória do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos nesta noite, essa oportunidade de poder ouvir sobre esse trabalho. E que o Senhor possa despertar mais e mais a nossa igreja, Deus, para ajudar essas pessoas, esses nossos irmãos em Cristo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, se você puder comprar alguma coisa para ajudar os nossos irmãos ali, faça isso, né? Compre, porque isso vai ajudar muito no sustento e na manutenção dos nossos irmãos em Cristo, tá certo? Depois vocês podem conversar com eles aí, trocar uma ideia, tentar compreender melhor, né? A nossa irmã Assuncena. Ok? Vamos sair logo.